Olá, amigos! Começa agora mais um ACS na TV, um programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Muito obrigada pela companhia de vocês. Quero agradecer também à Unimed Santos, que patrocina o nosso programa. E hoje vamos falar de um tema muito importante para você que é empresário, para você que está com algum entrave contratual, para você que está com alguma inadimplência no seu negócio e não quer levar na justiça. A gente vai falar de um serviço que é oferecido pela Associação Comercial de Santos, que é a CBMAI, que é a Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial. Para isso, a gente trouxe o advogado e consultor da CBMAI, Guilherme Gilsani. Guilherme, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Fabiano, pela essa oportunidade de falar um pouco aqui do serviço da CBMAI. Guilherme, vamos começar. O que é a CBMAI? Qual o intuito da Câmara? Bom, a CBMAI é a Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial. É um serviço criado para resolver conflitos empresariais fora do âmbito do judiciário, de forma muito mais célere, de forma muito mais sigilosas e muito mais econômica do que um processo judicial junto ao Tribunal de Justiça. Certo, em Santos, ela foi inaugurada na Associação Comercial no dia 14 de fevereiro agora deste ano. E quais são as cidades? Tem várias cidades, né? Parece que a de Santos é a mais recente. Isso. A CBMAI é um projeto nacional da Confederação das Associações Comerciais do Brasil, que a Câmara são implantadas em as associações comerciais espalhadas para o Brasil todo. Hoje nós temos próximo a 100 pontos, 100 unidades implantadas no Brasil todo, em todo estado. Nós temos pelo menos uma unidade da Câmara de Mediação e Arbitragem, justamente para ter acesso, para que os pequenos e micros empresários tenham acesso à justiça de forma célere, como disse anteriormente. E Santos foi a nossa última unidade implantada. Tivemos a inauguração esse ano. Então, dentro do projeto CBMAI Nacional, Santos é a unidade mais nova. Certo. E eu que sou empresário, eu quero saber, todo e qualquer problema eu posso levar à Câmara ou não? Não, todo e qualquer problema não. É possível ser resolvido na Câmara de Mediação e Arbitragem conflitos que tratam de, vou falar de uma forma técnica aqui, que tratam de direitos patrimoniais disponíveis. O que seria isso? Tudo que tem valor econômico e que é possível ser transacionado, com exceção de tributos, com exceção de menores, que precisa necessariamente ouvir o Ministério Público. É possível você fazer uma parte de uma separação judicial, por exemplo, mas a parte só em relação ao patrimônio, mas não em relação à visita, à pensão alimentícia. Isso precisa necessariamente passar pelo Ministério Público e pelo Judiciário. Mas no ramo empresarial, todo tipo de contrato empresarial de fornecimento, de prestação de serviço, de entrega, de compra e venda, é possível ser levado para uma Câmara de Mediação e Arbitragem para a gente tratar com os institutos que ali existem, que é o Instituto da Conciliação, da Mediação e da Arbitragem. Certo. A gente sabe que numa Câmara ela tem a conciliação, a mediação e a arbitragem. Como é que eu sei que meu problema é uma conciliação, ela é uma mediação ou é uma arbitragem? Eu queria que você explicasse também a diferença entre elas e como é que a pessoa que escolhe, vocês da Câmara que indicam? A princípio, primeiro, a diferenciação de conceitos a conciliação geralmente ela é usada em conflitos que você não possui nenhum tipo de relação com a parte contrária. Por exemplo, um contrato de prestação de serviço para levantar um prédio, por exemplo, de empreitada. Você levanta e você não tem relação nenhuma. Então, qualquer conflito desse contrato é possível resolver com conciliação, basicamente em relações financeiras. A mediação ela é mais utilizada quando você tem uma relação continuada
com a parte contrária. Por exemplo, um fornecedor de matéria-prima para o seu trabalho, para o seu negócio, pode surgir um conflito nessa relação, mas é importante você manter esta relação porque aquele fornecedor é o seu melhor fornecedor. É aquele que sempre te ajuda nas horas mais difíceis. Então, existe uma relação continuada. Essa é o Instituto da Mediação. Agora, a arbitragem, a diferença é que num procedimento de arbitragem existe uma sentença final do conflito. Então, você vai escolher uma pessoa, um árbitro, pela sua confiança, pela sua capacidade técnica e pela sua especialização no assunto, para que ele julgue aquele conflito. Então, o resultado final da arbitragem, diferente da conciliação e da mediação, que é um acordo, o resultado final da arbitragem existe uma sentença arbitral. Eu que tenho um processo na justiça, ele está muito lento, eu posso recorrer à Câmara ou não? Pode. Hoje é um movimento que já está acontecendo. Nós sabemos que o judiciário ele é moroso. Estatisticamente, pelo Conselho Nacional de Justiça, um processo judicial, para ele terminar no Poder Judiciário, a média são 8 anos e meio. Então, é possível, desde que tenha concordância de ambas as partes, tá? Então, as partes peticionam para o juiz dizendo que vai ser resolvido aquele conflito dentro de uma Câmara de Mediação e Arbitragem, e o juiz tem que julgar extinto esse processo, e as partes dão entrada na Câmara para que seja resolvido. Não pode ocorrer paralelamente. Por exemplo, se não foi resolvido ainda na Câmara, eu só posso entrar na Câmara se eu cancelar o processo antes. Via de regra, como um processo... Se você falar de institutos, usando um processo judicial de uma cobrança de um crédito, por exemplo, e querer utilizar a Câmara para fazer um procedimento de conciliação e mediação, não precisa ter a extinção deste processo. Certo. Você pode fazer simultaneamente, se as partes concordarem por isso. Agora, levando para o Instituto de Arbitragem, sim, porque o resultado final é uma sentença, como eu disse. Então, não cabe ter duas sentenças no mesmo assunto, num processo judicial ou num processo arbitral. Então, se decidirem levar para uma Câmara de Mediação e Arbitragem para realizar um procedimento de arbitragem, esse processo necessariamente tem que estar extinto no judiciário. Entendi. E é importante também ressaltar que a Câmara ela é mais voltada para o meio empresarial. Ou seja, um pai faleceu, ele tem um negócio, tem os filhos. Os filhos querem tomar conta do negócio e estão com algum problema, eles podem recorrer à Câmara? Sim, podem. Assim, os assuntos mais comuns numa Câmara de Mediação e Arbitragem, voltada para o mundo empresarial, são esses tipos de conflitos empresariais, de solução de sociedade, um conflito entre os sócios, empresas familiares, que existem muitos conflitos em relação à própria sucessão, a própria recuperação de crédito dessas empresas, elas podem ser resolvidas dentro de uma Câmara de Mediação e Arbitragem, contratos de prestação de serviço, de importação, de exportação. Então, todos os contratos vinculados ao mundo empresarial é passível de ser levados a uma Câmara de Mediação e Arbitragem. Legal. A gente vai também falar de um mutirão muito importante que está ocorrendo nesse mês de junho na Associação Comercial, mas eu vou chamar um breve intervalo e voltamos já. Estamos de volta ao segundo bloco do ACS na TV. O tema de hoje é a CBMAI, Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial, um serviço novo da ACS que foi inaugurado agora em fevereiro. Estamos hoje com o consultor e advogado da CBMAI, Guilherme Giussani. Guilherme, é importante a gente falar, incluir cláusulas, né, em contratos novos. Essas cláusulas que podem ser tanto da mediação quanto da arbitragem. Queria que você explicasse um pouquinho, alguém que vai fechar um contrato, por que é importante a inclusão? Bom, hoje, não só hoje, mas é possível incluir as cláusulas de mediação e de arbitragem nos contratos que estão nascendo ou naqueles contratos já existentes por meio de um aditivo,
Por quê? Porque, levando em consideração, quando esse contrato ocorre um conflito, e hoje a única porta que a grande maioria das pessoas sabe que existe para se resolver o conflito é o Poder Judiciário. É um Poder Judiciário que tem 110 milhões de processos, é um Poder Judiciário que demora 8 anos e meio para se resolver um conflito. Pensando para o lado empresarial, esse Poder Judiciário acaba sendo muito custoso e muito moroso. Então, os empresários eles precisam de uma resposta rápida ou de uma conclusão rápida diante desses conflitos que surgem. E a partir do momento que você coloca as cláusulas de mediação ou de arbitragem nos contratos, esses contratos, quando surge algum tipo de conflito, necessariamente eles vão ser encaminhados para a Câmara. E aí a resposta de uma Câmara de Mediação e Arbitragem ela é muito mais rápida. Um procedimento de mediação, por exemplo, o prazo para a realização da primeira sessão, aqui em Santos, nós temos um prazo de até 20 dias. Nós conseguimos realizar um processo de mediação aqui na cidade de Santos. E com um índice de sucesso de até 80% desses casos que são levados à mediação. Então, assim, é pouco tempo e uma grande possibilidade de se resolver rapidamente. E como é que nós colocamos isso nos contratos? Naquela cláusula que identifica que todos os conflitos fica eleito foro da cidade de Santos, essa cláusula desaparece e é colocado as cláusulas de mediação ou cláusula de arbitragem, que nada mais é assim, todo e qualquer conflito referente a este contrato será resolvido por mediação ou por arbitragem, junto à Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial de Santos. Dessa forma, surgindo um conflito, necessariamente vai passar pela Câmara. No caso, se alguém tiver alguma dúvida e quiser incluir esses contratos, pode procurar a CBMAI na Associação Comercial, que vai ser... Sim, toda a orientação para essas empresas, para os escritórios de advocacia que tenham interesse em começar a utilizar essas ferramentas, nós estamos à disposição na Associação Comercial de Santos. Pode nos procurar, porque nós damos todo esse tipo de orientação e, além disso, uma redação perfeita dessa cláusula para evitar até dúvidas quando surgirem os conflitos. Então, a gente auxilia todos os empresários nesse sentido também. Legal. Essa semana também a gente teve a entrega dos certificados do primeiro curso de mediação empresarial. Esse curso ele foi aplicado pelo Guilherme e pela Marcela Bampi, que também é advogada e consultora do CBMAI. E eu queria que você falasse um pouquinho para quem quer fazer o curso, como é que funciona, ele é à distância e presencial, tem uma taxa, né, que tem que pagar. Ele não é gratuito. Não é gratuito, ele tem um valor. É um curso de 80 horas, sendo 60 horas feito à distância por uma plataforma EAD e 20 horas presenciais, praticamente de imersão. São 20 horas, uma sexta, um sábado e domingo, o tempo todo trancado numa sala de aula, onde nós vamos aplicar todas as técnicas, simulações, casos práticos, e esclarecimento em relação ao conteúdo teórico aplicado na parte EAD. É um curso que dá um conhecimento básico de mediação, o que é mediação, da legislação sobre mediação, sobre as técnicas e dinâmicas em relação a isso. Então, é um curso dirigido para todo o público. Não necessariamente precisa ser advogado para realizar esse curso, porque na mediação não é uma exigência que seja advogado para se tornar um mediador. Teria só que ter um curso superior, né? Por regra da CBMAI, a nossa única exigência é que tenha um curso superior, tá? Então, é voltado para toda a sociedade que tenha interesse em aprender uma nova forma de resolução de conflito. E o curso não serve apenas para você atuar como mediador. Ele serve também para você aplicar no seu dia a dia de uma empresa, no seu dia a dia de um departamento, um relacionamento entre o advogado e cliente, um relacionamento entre advogado e parte contrária.
Então, ele serve para a gente melhorar um pouco a nossa comunicação, diminuir os nossos conflitos do dia a dia. Então, por isso que é um curso muito interessante. Você tem como citar algum exemplo, algum exercício que é aplicado no curso? A gente aplica algumas técnicas, tipo de empatia, de se colocar no lugar do outro, aquele que está em conflito. Então, você começa a enxergar o conflito de um outro prisma, tá? O porquê que aquele conflito nasceu. Então, você começa a entender também o lado da outra pessoa. Então, isso é importante porque a partir do momento que eu reconheço essa diferença, reconheço o ponto de vista do outro, fica muito mais fácil a gente buscar uma solução que seja bom para todo mundo. Então, são essas técnicas que nós ensinamos no curso de mediação, entre outras técnicas, mas basicamente, quando se fala de mediação, nós estamos falando de interesses. A partir do momento que nós identificamos os interesses das pessoas que estão em conflito, é muito fácil você chegar a uma solução. Então, é essa visão que todo mediador precisa ter. Vamos buscar qual é o real interesse daquela pessoa que está em conflito. Você e a Marcela até comentaram comigo que essa turma que acabou de se formar foi bem interessante, né? Eles interagiram bastante, acrescentaram, né? Foi uma turma altamente qualificada. Nós ficamos muito impressionados com a turma. Identificamos pessoas que têm um grande perfil para ser grandes mediadores. Então, assim, nós estamos bem contentes com essa turma. Acho que foi aplicado e eles receberam muito bem as nossas orientações, os nossos exemplos, o conteúdo do próprio curso. Então, esperamos em breve abrir uma nova turma aqui para Santos. A recepção foi muito grande. Já tivemos algumas procuras, mas em breve estará aberto uma nova turma de mediação empresarial para quem tiver interesse também procurar a Associação Comercial de Santos. E esse povo que fez um curso fica com o currículo cadastrado no CBMAI, né? Mas eu vou pedir para você me responder isso no próximo bloco. Voltamos já. Estamos de volta ao terceiro e último bloco do ACS na TV. O tema de hoje é Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial. O nosso convidado é o advogado e consultor do CBMAI, Guilherme Giussani. Guilherme, a gente estava falando que quem faz o curso fica com o currículo cadastrado no CBMAI e futuramente é chamado para fazer essas audiências, né? Queria que você falasse um pouquinho. A ideia desses cursos, além de passar esse conhecimento para quem tiver interesse, de conhecer essas formas de resolução de conflito, a partir do momento que a gente identifique dentro dessas turmas que nós fazemos no Brasil todo, aquele que tem um perfil para se tornar um mediador da rede CBMAI, essa pessoa será convidada, passará por um período de experiência e de acompanhamento de estágio, será chamada para realizar algumas mediações, onde ela vai ser observada e, se correr tudo bem dentro do que a gente espera, ela passa a fazer parte do quadro de especialistas em mediação da CBMAI. Lembrando que toda essa atuação de mediador em câmaras de mediação e arbitragem, ela é remunerada, nunca é voluntário. Então, também pode ser começando aí um novo nicho de mercado para quem tem um perfil de ser mediador. Então, por isso que, além do conhecimento das técnicas, tem mais esse atrativo, que é uma atuação remunerada. Queria que você falasse um pouco, porque o curso ele não é voltado só a advogados. E alguns advogados olham meio torto para a Câmara Brasileira, falando, vai tirar meu cliente, não vou para o judiciário. Queria que você tirasse esse tabu, né? Explicasse para os advogados que não é assim que funciona. Na verdade, e você disse muito bem, Fabiana, isso é um tabu. Na verdade, nós advogados precisamos começar a enxergar a atuação em câmaras de mediação e arbitragem como um novo nicho de mercado.
Nós não estamos tirando demanda de ninguém, não é o objetivo de uma Câmara de Mediação e Arbitragem, até mesmo porque na rede CBMAI, em todas as unidades da CBMAI no Brasil todo, nós sempre orientamos que as partes estejam acompanhadas de advogado. Então, muito pelo contrário, os advogados têm que começar a enxergar isso e se preparar para esse novo nicho de mercado. Talvez as atuações dos advogados em um procedimento de mediação não é aquela atuação igual ao que tenha um processo judicial. Até mesmo porque nós, enquanto mediadores, precisamos ouvir as partes. E o advogado está ali como um estrategista, está ali como um consultor jurídico e está ali também como um auxiliar da Câmara ou das partes ali que estão nesse processo de mediação na elaboração do termo de acordo, por exemplo, aonde vão estabelecer obrigações, questões jurídicas envolvidas. Então, os advogados, na minha opinião, têm que começar a enxergar isso como um novo nicho de mercado. É um nicho que vai dar uma resposta rápida, eficiente e o que realmente os empresários e os clientes desses advogados estão procurando ultimamente. O que não podemos é pegar toda essa demanda e colocar lá numa fila de 110 milhões de processos, como a grande maioria dos advogados fazem. E demorar anos, né, para ser resolvido, estressa o advogado, estressa a parte, estressa todo mundo. O processo judicial hoje, ele não é bom nem para o autor e muito menos para o réu, porque ele é amoroso para todos. Então, a justiça que tarda, ela é falha. Então, nós temos que ter uma resposta, é uma necessidade que nós percebemos nos empresários, de ter uma resposta rápida em relação a esses conflitos. Porque o empresário ele não precisa ficar pensando nesses conflitos, não precisa ficar pensando nesses problemas. Eles têm que empreender, eles têm que fazer negócio, eles têm que buscar parceiros, têm que ganhar dinheiro. Então, seria mais um problema para eles ficarem pensando. Então, quanto mais os advogados, os consultores jurídicos, os advogados empresariais apresentarem essas ferramentas, melhor é para o empresário. E agora vamos falar um pouquinho do mutirão que vai ocorrer agora de 24 a 28 de junho, mas é importante ressaltar que as pessoas elas têm que procurar o serviço da CBMAI antes, né? Porque essa semana vai ser a semana que vão ser marcadas as audiências, os encontros. Fala um pouquinho desse mutirão. Bom, o que é a semana do mutirão empresarial? É uma semana que nós disponibilizamos para as empresas levarem as suas demandas até a Associação Comercial, até a CBMAI. E dentro dessa semana, nós vamos realizar o maior número de audiências de tentativa de conciliação possível. Por exemplo, universidades, por exemplo, empresas que tenham inadimplência, condomínio, enfim, construtora, importadora, exportadora. Todos esses tipos de conflitos que são volumosos, é possível que essas empresas levem até a CBMAI. Vai ser reservado durante essa semana o período no horário comercial para a realização dessas audiências. Nós vamos recepcionar esses pedidos, vamos encaminhar um convite para a parte contrária e esperando que essa pessoa compareça para realizar a audiência de conciliação. Então, esse é o espírito do mutirão, é uma oportunidade dada aos empresários e às empresas para resolver os seus conflitos por meio da conciliação. E essa semana tem uma taxa reduzida dos valores? Como é que funciona? Eu sei que não é cobrado uma parte. A Câmara ela possui uma tabela de custo, mas especificamente nessas semanas de conciliação que nós realizamos, é um custo muito reduzido. Hoje, para cada pedido que você leva, o custo é de R$5, que basicamente é o custo para emitir uma carta convite, é um custo extremamente baixo para operacionalizar a conciliação. E depois uma porcentagem sobre o resultado. Então, o custo da iniciativa
só vai ser pago se tiver êxito a audiência de conciliação. Diferente quando não há um mutirão, né? Diferente num processo comum de mediação, de conciliação, existem as duas taxas que paguem e nós não trabalhamos em cima de resultado. Nós vamos dar toda a oportunidade que esse resultado seja alcançado. Mas como nós, no mutirão, o objetivo é trabalhar com volume, então nós saímos desse custo fixo e damos essa possibilidade também de compartilhar com as empresas o pagamento mediante êxito na audiência de conciliação. E é legal porque nesse mutirão vocês vão chamar o pessoal que se formou agora, essa primeira turma, né? Alguns vão ser mediadores. A ideia é convidar esse pessoal dessa primeira turma para a gente acompanhá-los nessas sessões de conciliação e também para eles sentirem como é que é feita uma sessão de conciliação, como é que é estar numa mesa de conciliação e realizar e aplicar todas as técnicas que foram passadas para eles. Então, além da parte prática que eles tiveram no curso, nós vamos propiciar essa parte real para eles. Então, vai ser uma experiência bem legal que nós vamos estar realizando aqui. Com certeza. Guilherme, queria agradecer sua presença. O nosso tempo está no final. Tem alguma consideração final? Você queira agradecer a oportunidade de falar um pouco da Câmara de Mediação e Arbitragem. Não tenho dúvida que é um grande serviço que está disponibilizado para todos os associados da ACS e também para as empresas que não são associadas. Hoje não é mais possível a gente demorar 8 anos para se resolver conflito. Eu acho que nós estamos numa época, num período na nossa vida de tudo ser muito mais rápido, sem entraves, ainda mais no mundo empresarial, que nós estamos passando por várias dificuldades. Então, acredito que o Serviço de Conciliação, Mediação e Arbitragem será, sem dúvida nenhuma, uma grande porta para os empresários resolverem seus conflitos de forma muito mais rápida. Então, desde já deixo o convite para quem quiser conhecer o nosso trabalho aqui na Associação Comercial de Santos. Estamos à disposição de todos. E lembrando que quem quiser participar do mutirão pode mandar um e-mail para cbmai@acs.org.br. Eu vou repetir de novo, é o cbmai@acs.org.br. Obrigada, Guilherme, novamente. Ficamos por aqui. Lembrando que o programa é reprisado todo sábado às 16 horas e quarta-feira às 18. Até a próxima.